Vou ter que fazer. Obrigado. Falta exatamente um mês para a nossa Conferência Sul-Americana de Missões Primeiro Amor. Eu não acho que vocês são animados, irmãos. Eu falei, falta um mês para a nossa Conferência Sul-Americana de Missões Primeiro Amor. Nós esperamos para essa conferência, no domingo, dia 25 de fevereiro, o último dia da conferência, cerca de 600 pessoas em attendância. Só para você ter ideia, é mais do que o dobro que a gente tem aqui hoje, essa manhã. E tem uma razão do porquê disso. 70 irmãos vão vir do Rio de Janeiro para cá. Já tem uns que vieram antes, é a Poli gritando. Nós vamos ter os nossos irmãos de Campinas aqui com a gente, e também da igreja de São Carlos. Mas olha isso, a gente espera cerca de 150 pessoas de fora do Brasil. Nós vamos ter discípulos aqui do Chile, da Colômbia, do Peru, do México, dos Estados Unidos. Nós vamos ter aqui os líderes do nosso movimento de igrejas ao redor do mundo. Dr. Kip e Helena Maquin. Vamos ter aqui os líderes de setor mundial, Raul e Linda Moreno. E vamos ter muitas outras pessoas muito especiais que vão estar aqui com a gente, se Deus permitir. Entre eles, Jason e Sarah Dimitri, que a maioria de vocês conheceram ano passado, no workshop de abril, quando eles vieram. Também vamos ter aqui Tyler e Shay Sears, que foram 2 dos 7 missionários que implantaram a igreja em São Paulo, em 2011. Vamos ter aqui Adam Zepeda, que foi missionário aqui na região sul de São Paulo, e que também marcou profundamente a vida de muitos que estão aqui. Irmãos, mais importante do que tudo, nós estamos orando para que 15 almas sejam adicionadas no reino de Deus nesse domingo da conferência. Isso é o que dá sentido ao tema da conferência Primeiro Amor. Nós queremos ver pessoas vivendo o primeiro amor pela primeira vez com Deus. Como, por exemplo, o Adilson. Eu cumprimentei ele hoje entrando aqui no culto. Cadê o Adilson? Cadê? Está lá no fundão. O Adilson, o marido da Jusileide. Ele se batizou esse mês para começar o ano de 2024 vivendo o primeiro amor dele com Deus. Também pai da Lu e sogro do Patrick. E o que me chamou a atenção no Adilson hoje? Quando ele entrou no culto, ele estava diferente. Você viu um semblante diferente, ele estava radiante. Se ele tivesse cabelo, ia estar balançando com o vento, sabe? Quando você chega assim, é igual um irmão, quando ele acaba de chegar da lua de mel, e vem no primeiro culto dele. Você olha para ele, tem algo de diferente. Esse algo chama primeiro amor. E quando alguém se batiza, ou quando alguém se restaura, é esse o sentimento que essa pessoa tem. É algo único e inexplicável, que você só sente depois que você se batiza. Mas assim tem que ser a vida cristã, irmãos. Temos que viver diariamente o nosso primeiro amor a Deus, amém? E além de tudo isso na conferência, vamos ter algo muito especial também para toda a igreja em São Paulo, em especial para a região oeste. Vamos ter o apontamento de Valdir e Carol como evangelista e conselheira de mulheres. Então isso aqui é só um aperitivo para poder despertar a nossa fome
de estar na conferência e desfrutar o máximo possível dela. A pergunta é, por que fazemos conferências? Por que fazer mais uma conferência aqui em São Paulo? 3 razões principais. Número 1, para manter vivo o sonho de evangelizar o mundo na nossa geração. Como nós vimos no GNN, nós não estamos só falando de evangelizar o mundo, nós estamos fazendo discípulos de todas as nações, como Jesus ordena em Mateus 28. Nós queremos manter vivo o sonho. Segunda razão, manter viva a união das igrejas ao redor do mundo. Nós temos um movimento de igrejas completamente unido. E as canções que nós cantamos aqui, nós cantamos em todo lugar do mundo. O mesmo formato de pregações que nós temos aqui hoje, essa manhã, nossos irmãos estão tendo em todo ao redor do mundo. As mesmas convicções que alguém adquire quando se batiza, são as mesmas convicções ensinadas. E você é parte disso. Terceira razão, manter vivo o nosso primeiro amor. E por isso esse vai ser o tema da conferência. Primeiro amor. É isso que a Bíblia nos chama a viver diariamente. Como fala 1 João 4. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Em Apocalipse 2 também a Bíblia Jesus chama a igreja de Éfeso a restaurar o primeiro amor dela. Porque eles haviam abandonado, apesar de ser uma igreja comprometida. Então podemos ser comprometidos com Deus, podemos estar nos cultos, podemos implantar igrejas, enviar missões, e ainda assim, abandonar o nosso primeiro amor. Mas para isso serve a conferência, irmãos, para podermos resgatar esse sentimento tão importante lá do início. Para isso, nós baseamos a conferência no livro que o Raul escreveu. Foi o segundo livro que ele escreveu, que tem esse mesmo tema, primeiro amor. Então as aulas da conferência vão ser baseadas no livro do Raul, que cada um de nós da igreja vai receber, amém? Então é isso, eu espero que nós possamos, já nesse início de ano, o ano das bênçãos, nos sentir mais do que abençoados, por tudo que Deus já tem feito, logo agora em janeiro. E pensando nisso, no ano das bênçãos, nesse tema, hoje eu quero convidar vocês a estudar comigo na palavra de Deus sobre um dos homens que foi um dos mais abençoados em toda a história da Bíblia. E esse homem foi Abraão. Antes de ir lá para o Antigo Testamento, que é onde retrata a história de Abraão, eu quero te convidar a abrir no Novo Testamento, porque o Novo Testamento fala muito de Abraão também. E a gente vai lá em Gálatas 3. Gálatas 3, versículo 26. Aqui a Bíblia fala: todos vocês, lembra, Paulo aqui está falando com os cristãos na Galácia. Isso se aplica a nós também, irmãos. Todos vocês, todos nós, são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, olha o que a Bíblia diz aqui: que todos os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então, quando nós somos batizados nas águas, depois de nos arrependermos dos nossos pecados e termos tido fé na mensagem do Evangelho, o que a Bíblia aqui ensina é que, além do perdão dos pecados, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, somos revestidos de Cristo, nos tornamos uma nova criatura, e a gente passa a viver uma vida completamente nova. E aí fala, não tem mais judeus nem gregos, escravos ou livres, homens ou mulheres, então não importa, todos nós aos olhos de Deus, somos igualmente valiosos. É isso que a Bíblia ensina. Mas ensina algo importante aí no final. Fala que nós somos descendência de Abraão, segundo a promessa. Olha que interessante.
Muitas vezes nós achamos que na Bíblia só existem duas alianças. A antiga aliança, que está relacionada com a lei mosaica, e a nova aliança, que é a aliança que nós vivemos até os dias de hoje. Mas na realidade não. Deus fez inúmeras outras alianças com outros homens, começando de Adão. Só com Adão tem duas alianças. A aliança que remete ao Éden, quando ele fala, você pode comer de tudo que você quiser, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a aliança depois que Adão peca, que é a aliança da graça. Olha, você vai ser expulso, você vai ter que trabalhar, sua mulher vai sentir as dores de parto, mas ainda assim, você tem uma nova chance agora, de refazer o seu erro. Nós temos a aliança com Noé, quando Deus manda ele construir a arca, para salvar ele e a família dele. Então, nós temos diversas alianças, entre elas, a aliança com Abraão. E é sobre ela que nós vamos falar hoje. Mas antes de entrar nos detalhes, que a gente vai estudar na palavra de Deus, o que eu quero chamar a atenção para a gente é o seguinte: tem uma relação muito grande entre a aliança abraâmica e a nova aliança que nós vivemos. Como diz aqui em Gálatas, fala que nós somos herdeiros da promessa de Abraão, quando nós nos batizamos. Nós somos descendentes dele espiritualmente. Então, essa relação também estabelece a relação das bênçãos que Abraão recebeu. Em partes, irmãos, são as mesmas bênçãos que nós recebemos por sermos cristãos. E esse é o tema da nossa aula hoje, as bênçãos do cristianismo. Então, por que fazer toda essa formulação antes de ir para Gênesis? Para você entender isso, que existe uma conexão entre nós e Abraão. Então, as bênçãos que nós vamos ver que Abraão recebeu, também em parte são as bênçãos que nós recebemos como cristãos. Vamos lá em Gênesis 15, versículo 1. Deus estabelece aliança com Abraão em Gênesis 12 e 13. Nós já vamos ler Gênesis 12. Então, Abraão aí já era bem jovem, tinha em torno da idade do Manuel, 75 anos. Não, Abraão era um pouquinho mais velho, só um pouco. E aí Deus promete que ele ia ter uma grande descendência, apesar de ter uma idade já elevada e a mulher dele, Sara, ser estéril. E o tempo passa, e Abraão começa a lutar espiritualmente, para ter esperança ainda na bênção que Deus prometeu. E a Bíblia fala que contra toda esperança, em esperança Abraão creu, mas em alguns momentos, como que a gente vai ler agora, a fé dele oscila. Olha isso, Gênesis 15, 1. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Então, aí nós vemos o que muitos consideram como a conversão, entre aspas, de Abraão. Porque ele passa de um coração incrédulo ainda, em relação à promessa que Deus já tinha dado que ele seria pai, para alguém que crê, sem nenhuma dúvida mais. E a Bíblia diz no versículo 6 que Deus acreditou isso como justiça. Ele passou a ser visto como justo aos olhos de Deus. E por conta disso, hoje Abraão é conhecido como pai da fé, ainda para nós. Quero chamar a atenção a algumas coisas. O sentimento inicial de Abraão com a promessa era medo. Por isso Deus começa falando para ele no versículo 1: Abraão, não tenha medo. Essa é a frase mais repetida na Bíblia. 365 vezes
para talvez lembrar a gente 365 dias no ano, de que nós, como homens e mulheres de fé, não podemos dar lugar ao medo também, como Abraão. Mas é interessante o que o medo reflete. O próprio medo de Abraão, mas também a natureza do medo que nós sentimos muitas vezes. O medo surge quando a gente se convence que Deus não é suficiente. Tanto é que Deus fala para Abraão: não tenha medo, eu sou o seu escudo, eu sou a sua grande recompensa. Não diz isso na NVI, mas é exatamente o que diz em outras versões da Bíblia. Deus fala: eu sou a sua recompensa. É interessante porque ele não dá uma equação matemática para Abraão. Talvez Abraão gostasse de exatas, mas ele não dá uma fórmula aqui para sanar as dúvidas de Abraão. Deus não dá um passo a passo, um guia. Olha, vai acontecer assim, assim, assado. Não, ele só fala: eu sou a sua recompensa, não tenha medo. Então, hoje nós vamos falar das duas maiores bênçãos do cristianismo, olhando aqui para Abraão. E a primeira delas é a maior bênção do cristianismo. Primeiro ponto de hoje: ter Deus como sua grande recompensa. Ter Deus como a sua grande recompensa. O que isso significa, irmãos? Que a maior bênção do cristianismo não é receber de Deus, é estar com Deus. Eu vou repetir: a maior bênção que nós temos no cristianismo não é receber de Deus, é puramente, simplesmente estar com Deus. Pensa como a sua vida ia ficar muito mais simples agora, se você só entender isso hoje, não é? Porque naturalmente, irmãos, é isso que faz a gente viver nosso primeiro amor. Em primeiro lugar, não é? Você se batiza, e por que você está tão grato quando você sai do batismo? Porque você só queria uma coisa, que é estar com Deus, e agora você tem. Mas ao longo do tempo, na vida cristã, facilmente nós esquecemos isso, como Abraão esqueceu aqui. Essa é a luta, essa é a principal luta para chegar no céu. É você lembrar diariamente que Deus é a sua recompensa. E nós somos treinados, e muito bem treinados pelo mundo religioso, a acreditar que você vem na igreja para receber algo de Deus. Nós, como discípulos, não podemos acreditar nisso, amém, irmãos? Nós estamos aqui hoje por uma razão, e só uma: para estar com o nosso Deus. Essa é a nossa recompensa. Estão comigo? Então, isso é incrível de qualquer relacionamento que você possa ter na sua vida. O casamento. A recompensa do casamento é estar com a sua esposa, não é receber algo dela. É estar com seu marido e não receber algo dele. Ou as amizades no reino, também, o mesmo princípio se aplica. Não é receber algo da pessoa, é estar com essa pessoa. E com Deus, você tem a mesma lógica. É muito especial parar para refletir nisso, que quando nós estamos alegres, só por estar com Deus, esse já é o nosso primeiro amor. E é o que eu quero desafiar a igreja em São Paulo, mesmo antes da conferência. Sabe o que vai mais mudar essa igreja? Daqui para frente. Tem uma coisa que vai mudar a igreja completamente. Desde o compromisso, até a nossa fé, o crescimento da igreja, finanças, tudo muda a partir disso. Se você decide viver hoje o seu primeiro amor. Se hoje você decide estar feliz por estar com Deus, só isso, irmãos, só isso vai mudar a sua vida mais do que você imagina. Estar com Deus, esse é o meu desafio para você. Esteja com Deus todos os dias ao longo desse ano, especialmente quando você tiver algum medo. Nosso primeiro ponto de hoje: a maior bênção do cristianismo é ter Deus como a sua grande recompensa. Estão comigo, irmãos? Eu acredito nisso, que todos nós nessa conferência, todos nós, sem exceção, precisamos restaurar nosso primeiro amor. Todos nós. E esse é o alvo da vida cristã, cada dia.
Segundo e último ponto de hoje. No versículo 5, Deus fala algo extraordinário para Abraão. Ele fala o seguinte: olhe para o céu. Olhe para o céu. E ele fala: e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E aí ele dá a promessa: assim será a sua descendência. Segundo ponto e último de hoje. A segunda maior bênção do cristianismo é ter uma grande descendência. E a gente está falando aqui de uma descendência espiritual. Só quando você tem Deus como a sua grande recompensa, é que você vai ver ter uma grande descendência como a segunda maior recompensa da sua vida. A gente viu aqui no JNN falar de um dos irmãos mais queridos para muitos de nós, inclusive para mim, que está no campo missionário agora, Gustavo Piai. Ele é um brasileiro que saiu aqui da vida confortável dele em São Paulo e foi para a Ucrânia, não só para casar com uma russa, mas para estar na missão para Deus. Para quê? Para ter uma grande descendência. E ele falou o seguinte, na despedida dele aqui do Brasil. Ele falou: eu vou deixar minha cultura, minha família, vou deixar meu idioma para aprender russo. Imagina isso, aprender russo. Mas por uma razão, porque eu não admito que existam pessoas no mundo hoje que não têm acesso àquilo que eu tenho, ao reino. Eu não admito que existam pessoas hoje no mundo que nem sabem que isso aqui existe. E eu vou lá pregar a palavra de Deus. Esse é o coração do nosso querido irmão, que agora lidera a igreja em São Petersburgo, na Rússia. Lembrando que a Rússia é um país em guerra. Ele está lá agora pregando a palavra de Deus, porque ele entende que Deus é a grande recompensa. Isso ele já tem. E agora o alvo é como Jesus mesmo disse: amar a Deus é o maior mandamento. Lembra quando perguntam para ele? E o segundo é semelhante a esse: amar ao seu próximo como a ti mesmo. Segundo ponto, ter uma grande descendência. Agora sim, vamos lá em Gênesis 12, para ver a promessa de Deus para Abraão. Tem algo aí que vai chamar a nossa atenção. Tenta identificar o que é, antes de eu falar. Versículo 1. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então aqui Deus dá a famosa promessa e estabelece aliança com Abraão. Ele fala: eu vou te fazer pai de uma descendência enorme de pessoas. Agora, o que chama a sua atenção aqui, no versículo 3? Conseguiu notar? A bênção não era só para Abraão. Ele fala: e através de você, eu vou te tornar uma bênção para todos os povos da terra. Que outra escritura isso te lembra no Novo Testamento? Todos os povos da terra, todas as nações. Mateus 28, vamos lá. Mateus 28, 18. É incrível porque anos se passam e a gente lê essa escritura de novo, de novo e de novo, mas sempre dá para aprender algo novo da palavra de Deus. Não é incrível? Porque o que Jesus vai dizer aqui para os 11 apóstolos que sobraram, é idêntico ao que Deus fala para Abraão. Mas agora no contexto da nova aliança, não mais uma descendência física de filhos, mas agora uma descendência espiritual que deriva da mesma promessa que Deus deu para Abraão. Olha que incrível! Então, de certo ponto de vista, nós somos a continuação da aliança abraâmica. E é isso que Jesus fala em Mateus 28, 18. Jesus aproximou-se deles e disse:
Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Então, nós temos aqui a famosa grande comissão. Jesus nos comanda a ir fazermos discípulos de todas as nações, batizando esses discípulos, e ensinando e discipulando eles até o final, e Ele estaria com a gente. Ele está com a gente, e Ele vai estar com a gente, até o fim dos tempos. Então, isso nos ajuda a entender porque que em Gálatas 3, que foi a primeira escritura de hoje, a Bíblia diz que nós somos herdeiros da mesma promessa de Abraão. Não é incrível? E é exatamente por isso, por esse mandamento de Jesus de fazer discípulos de todas as nações, é que nós vimos no GNN hoje, que no ano de 2024, o plano é implantar 24 igrejas ao redor do mundo. E é muito animador pensar que dessas 24, nós temos 14 igrejas espalhadas pelo mundo. Aí em vários lugares diferentes, nós vimos igrejas nas Filipinas que vão ser implantadas, na Índia, na África, na Europa. Olha que incrível, irmãos, Deus está movendo. Mas não só isso, nós vimos igrejas também que vão ser implantadas nos Estados Unidos. E se Deus permitir, nesse ano, vai ser concluído o que anos atrás nós nomeamos de Operação Águia. Vocês viram isso, eu vou explicar melhor agora. Faltam só 9 igrejas para que cada um dos 50 estados dos Estados Unidos tenham uma igreja pelo menos, cada um. E por que isso é importante para o movimento? Porque dos Estados Unidos vem a fonte principal de líderes que são enviados para missões e também recursos financeiros, por ser um país de primeiro mundo. Então nós, por exemplo, aqui em São Paulo, recebemos o fruto do sacrifício dos nossos irmãos lá fora, que são as missões especiais. Então 2 vezes por ano, eles arrecadam uma oferta extra, além da oferta semanal que eles já dão, para direcionar para as missões. E nós, desde a implantação de São Paulo, em 2011, somos beneficiados disso. Então, quando a gente olha para os Estados Unidos, os nossos irmãos lá são um modelo de sacrifício e de amor a Deus. Eles têm feito de tudo para ter uma grande descendência para Deus ao redor do mundo, e nós somos fruto disso. Isso não é incrível? Então nos inspira a ver o primeiro país do mundo que vai ter uma igreja em cada estado lá. Isso me fez pensar, ainda em oração. Imagina o dia em que a gente vai ter uma igreja em cada estado do Brasil. Imagina, você vai para o Amazonas visitar a Laura e vai ter uma igreja lá. Imagina, a gente vai ter um devocional na selva, não sei. Não é cada lora lá, não pede pizza, lá é o açaí mesmo, de verdade. Aí você vai dar uma passadinha lá no Pará, em Belém. E aí vai ter igreja lá também. Em cada uma dos estados do Nordeste. Eu tenho certeza que os baianos aqui da igreja, como Jefferson, vão querer pelo menos visitar lá. Se não, ser parte do time missionário. Irmãos, nós vamos para o centro-oeste do Brasil. Nós vamos para a capital, tem uma igreja em Brasília. Nós vamos para Minas Gerais, tem uma igreja em BH. Nós vamos para o sul, não é, Thiago? E não é para tomar chimarrão e tererê. Nós vamos lá para implantar igrejas em Curitiba, no Paraná, Floripa, Rio Grande do Sul. Imagina isso, você consegue visualizar
a conferência que a gente vai ter, brasileira, depois que tiver uma igreja em cada estado, não vão ser 500 pessoas, 600 pessoas. A gente está na casa dos milhares aí já, de discípulos se reunindo de todas as partes do Brasil, porque o sonho de Deus está acontecendo. Isso não anima vocês? Eu só tenho 2 perguntas bem simples. A primeira é, quem vai? É legal sonhar, né? Mas quem vai? E a segunda é mais interessante ainda. É quem vai pagar? Você vê igrejas, você já ouviu aquele ditado, dinheiro não nasce em árvore? Eu vou adaptar ele, igrejas não nascem em árvore. Não acontece do nada. Na verdade, exige um alto custo, um alto sacrifício para cumprir a grande comissão de Jesus. E poucas pessoas estão dispostas a pagar o preço. É muito mais fácil acreditar que você não tem que ser comprometido, que você não tem que evangelizar o mundo. Não foi isso que Jesus disse. Quando ele disse todas as nações aqui, ele quer dizer outra coisa só. Ele quer dizer uma igreja na sua casa, no seu bairro, e é suficiente. Eu vou te dizer uma coisa, sabe o que significa todas as nações no grego aqui em Mateus 28? Todas as nações. Esse é o insight de hoje. E não tem como ir para todas as nações sem sacrifício. E por que nós sacrificamos, irmãos? Pessoas e recursos. Porque Deus é a nossa grande recompensa. E porque a segunda recompensa maior do cristianismo é que outras pessoas tenham a recompensa que você tem. Sério, você consegue dormir à noite sabendo que alguns dos seus familiares estão em estado sem igrejas agora, vivendo em cidades do Brasil, a quilômetros de distância de onde tem um discípulo. Então nós temos que ir lá, irmãos. Esse é o nosso chamado para evangelizar o mundo. Esse é o local que Deus nos deu para pregar o evangelho. A nossa visão é global, mas o nosso trabalho é local. E o nosso trabalho é aqui no Brasil, amém? Vocês estão comigo? Então, eu quero te animar a sonhar desde já. Número 1, a talvez em um desses times missionários. Um primeiro plano que nós estamos orando já para que aconteça, quem sabe a partir do ano que vem já, é começar a implantar uma igreja em cada região do Brasil. Eu não sei como que a gente vai chamar isso, lá é Operação Águia, porque o mascote do país é a águia. No Brasil vai ser Operação Caramelo. Caramelo. Não sei, vamos orar, irmãos. É uma decisão importante. O nome da operação é importante também, amém? Então, a primeira coisa que você pode orar, assim como o nosso irmão falou que voltou para o país dele em Trinidad e Tobago, é quem sabe para você voltar para o seu estado de origem, para a sua cidade de origem, salvar a sua família, amém? Mas obviamente nem todos vão. Para nós que ficamos, qual é a oração para que você contribua, ainda financeiramente? E exatamente por isso, nós vamos começar a partir desse ano, uma cultura que existe em todas as igrejas do mundo já, desde os Estados Unidos até Índia e África, e que as igrejas da América Latina inteira vão começar a fazer também, que se chama Missões Especiais. Eu quero lembrar só algo. Ninguém é obrigado a nada, irmãos. Você não é obrigado a estar aqui hoje. Você não é obrigado a ter seus tempos com Deus. Você não é obrigado a ofertar. Você não é obrigado. E se você não quer, tudo bem, ninguém vai te forçar a nada. Mas tem uma outra igreja ali na esquina, talvez que se adeque melhor a você. Entende? Ninguém vai te forçar. Mas nós, como discípulos, queremos pagar o preço para viver o sonho de Jesus. Amém?
E quando se fala de ofertas, ninguém vai te prometer o dobro de volta. Não, a gente não acredita nisso. Mas a gente sim acredita o que fala 2 Coríntios 9. Deus ama quem dá com alegria. A gente não quer dar por obrigação. Mas quando nós damos muito, nós vamos colher muito espiritualmente e ter uma descendência espiritual como a de Abraão também. Esse é o alvo. É saber que o seu suor no seu trabalho, dia a dia, está resultando em almas sendo salvas ao redor de todo o Brasil. E o objetivo final das missões que nós vamos arrecadar, provavelmente por volta de maio, junho, é ajudar diretamente as missões. Primeiro, as igrejas que já existem hoje aqui no Brasil. Nós queremos ter integrais em Campinas, que não tem integrais agora, já que Mateus e Débora voltaram aqui para São Paulo para servir no Supernova, amém? Nós precisamos enviar integrais para São Carlos, que está sem integrais agora. Nós temos lá discípulos valentes, corajosos, mas faz muita diferença não ter integrais, inclusive em igrejas pequenas. E nós queremos implantar todas as outras igrejas. Então, para isso, vai servir esse dinheiro. E se você quer entender mais o porquê disso, eu te convido a ir amanhã na reunião do staff. Nós vamos falar mais sobre esse assunto, sobre as missões especiais. Amém? Em conclusão, irmãos, espero que a gente saia hoje aqui desse culto essa manhã ainda mais conscientes do quão abençoado nós somos. Nós, eu diria, somos abençoados não só como Abraão, mas ainda mais do que ele. E sim, evangelizar os Estados Unidos teve um custo alto. E os nossos irmãos pagaram. E agora eles estão colhendo a recompensa deles. Evangelizar o Brasil vai ter um custo muito alto também. E às vezes quando a gente olha para isso, pode entrar medo. Mas lembra o que Deus falou para Abraão. E isso é capaz de tirar qualquer medo nos nossos corações, qualquer dúvida de que vai acontecer conforme Jesus prometeu na grande comissão. Deus, número 1, é a sua grande recompensa. Essa é a maior bênção do cristianismo. E número 2, ter uma grande descendência é a segunda maior recompensa que um cristão pode ter. Vamos viver nosso primeiro amor. E vamos chamar outras pessoas a viver o primeiro amor delas também. E para Deus seja glória. Amém.